prazer imenso poder participar desse evento grandioso. Quero parabenizar a Seccional da Bahia, através da sua diretoria, de Fabrício, e agradecer imensamente a Hermes Hilarião por ele ter me convidado para participar desse painel tão seleto, né? Estou muito feliz em poder vê-los. Ilana, que eu estava morrendo de saudade. Boa tarde a vocês e agradecer a todos os nossos amigos e colegas que estão participando, ouvindo, nossos presidentes de subseções, as suas diretorias e todos os advogados e advogadas que participem. Esse painel vai tratar do papel da OAB em defesa da advocacia. E o nosso primeiro palestrante é Dr. José Augusto Araújo Noronha. Ele vai tratar do tema o excesso dos cursos jurídicos e a necessidade da luta contra a uberização da advocacia. Dr. Noronha mandou um mini currículo, mas eu sei que é um currículo extenso, mas ele mandou aqui humildemente o currículo de diretor-tesoureiro da OAB Nacional. Doutor Noronha, seja bem-vindo e está a palavra franqueada. Muito obrigado. Inicialmente, quero cumprimentar vocês. Socorro, é um privilégio estar na OAB da Bahia. Eu que sou filho e neto de baianos, meu avô era formado na Faculdade de Medicina de Salvador e meu pai é nascido também em Salvador, minha avó nascida em Nilo Peçanha. Então, eu tenho todos os laços do mundo com essa terra maravilhosa que é a Bahia, essa terra abençoada, e eu agradeço muito à diretoria, ao Fabrício, a você, ao Hermes, à Ilana, ao Ronaldo, a todos os baianos por me receberem nesse momento para falar um pouco sobre o excesso de cursos jurídicos e a necessidade da luta contra a uberização da advocacia. Quero fazer uma saudação especial à Ilana, essa conselheira federal maravilhosa, que tem um trabalho sempre muito devoto aqui no Conselho Federal, sempre com posturas muito firmes, principalmente em prol do protagonismo da mulher advogada. Nós vivemos tempos em que hoje as mulheres já dominam a advocacia em todo o Brasil é dominada pelas mulheres, onde nós no Conselho Federal já temos mais inscritos, há mais advogados do que advogados. Então, teremos nas próximas eleições esse projeto da paridade, e que é um projeto que foi defendido com muita galhardia pela nossa querida conselheira Ilana. Então, faço também um registro especial ao doutor Hermes Hilarião, que é um grande tesoureiro, um amigo que a OAB me deu, e que tem trabalhado com muito afinco para que a OAB da Bahia esteja sempre à frente do seu tempo, com todas as contas e transparência em todos os níveis exigidos pelo provimento 185 do Conselho Federal. Então, faço esse registro por merecimento dessas pessoas que eu tanto admiro na OAB da Bahia, fazendo também uma saudação especial ao nosso ex-presidente e diretor também, Luiz Viana, dessa terra maravilhosa. Eu me dispus a falar aos jovens advogados, nesse segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana, sobre esse que eu considero um dos principais problemas para a nossa profissão. Hoje nós temos, e muitos não gostam de debater este tema, que é o excesso de cursos jurídicos que nós temos no nosso país. E não adianta só falar sobre o excesso de cursos jurídicos, precisa saber exatamente o que nós estamos fazendo para combatê-los, o que é necessário fazer para combater essa proliferação de cursos jurídicos e, principalmente, essa mercantilização do ensino jurídico que nós temos vivenciado no nosso Brasil. E apenas a título de esclarecimento, hoje nós temos, acreditem, 1.802 cursos jurídicos no nosso país. Vou repetir, 1.802 cursos jurídicos no nosso país. E o dado que mais chama atenção é a quantidade de alunos matriculados nos cursos jurídicos no Brasil.
Só para que possam ter uma ideia, nós temos hoje matriculados, o último dado que eu tenho, 842 mil alunos cursando Direito no Brasil, sendo que, por ano, tem vagas, as vagas que são abertas ou que estão abertas para o primeiro ano são 347.993. Isso é uma vergonha, no meu modo de entender, isso é um absurdo, porque nós já sabemos o excesso de bacharéis que nós temos, muitos deles sem nenhuma chance no mercado de trabalho, onde muitos, às vezes, se desfazem de patrimônio da família para poder estudar um curso jurídico, e às vezes numa qualidade péssima, e que, efetivamente, por muitas e muitas razões, ao cabo de 5 anos de faculdade, o aproveitamento, e a gente vê isso com muita clareza no exame de ordem, muitas vezes é pífio, não conseguem aprovação, e se cria uma legião de frustrados por conta dessa péssima qualidade do ensino jurídico em muitos cursos no nosso país. E não existe um estado, uma região onde isso possa ser mais agravado ou menos agravado. Hoje, o Paraná, que é o estado do qual eu pertenço, tem mais de 120 cursos de direito, ou 125 cursos de direito, o que é inacreditável. Nós temos cidades como, por exemplo, Francisco Beltrão, tem 3 faculdades de direito. Nós temos cidades com menos de 40 mil habitantes, 30 mil habitantes, que têm faculdade de direito, onde não há, sem dúvida nenhuma, nenhum mercado de trabalho saudável para os novos advogados nesses lugares. Nós precisamos debater isso com muita transparência, com muita técnica, com muita coragem, para que nós possamos ter a jovem advocacia respeitada e com mercado de trabalho que possa efetivamente absorver com a dignidade que o advogado merece. Então, hoje, quando nós falamos em luta contra a uberização da advocacia, o que seria, doutor Noronha, esse termo, uberização da advocacia que você usa, é justamente não termos uma advocacia proletarizada, com baixíssimos rendimentos, com péssima qualidade nas suas atuações, e isso, com todo respeito ao Uber, não é o que a gente quer, quantidade, nós queremos qualidade na advocacia, o mercado de trabalho que possa efetivamente ser adequado. Trago como dados aos jovens advogados, o qual tenho a honra de dizer que trabalho muito pela dignidade profissional dos jovens advogados, e sempre trabalhei, que desde 2015 até hoje, até a data de hoje, ingressaram na OAB 436 mil novos advogados. Qual mercado de trabalho absorve tanta gente? Como, efetivamente, dar dignidade profissional a um mercado de trabalho que, nesses últimos 5 anos e meio, quase 6 anos, produziu 436 mil novos advogados. Então, esse é um desafio nosso, e eu tenho alguns questionamentos e algumas respostas que eu procuro abordar nesse meu tema. Inicialmente, eu quero dizer que essa gestão, e desde que eu assumi aqui, sendo essa uma das causas mais importantes para mim, para que a gente possa cuidar da dignidade profissional da advocacia, nós procuramos o MEC e protocolamos um pedido para que fosse suspensa a abertura de novos cursos de direito por 10 anos. Tive por 1, 2, 3 vezes no MEC e o nosso pedido foi solenemente ignorado. Ao contrário disso, se potencializou a abertura de novos cursos jurídicos no país e, pasmem, há agora uma assertiva de que os cursos EAD estarão vindo com força total. Há um pedido de um grande grupo educacional
somente para este grupo, abra 20 mil vagas no Brasil para um curso totalmente EAD. Nós, advogados mais experientes, mais novos, precisamos todos nos unir contra isso, contra esse excesso, para que nós possamos, inclusive, prestar dignidade profissional aos advogados. Todos nós sabemos, hoje, quando um cliente chega nos nossos escritórios, muitas vezes ele já foi em 1, 2 ou 3, colhe a sua consulta, a solução para a sua causa, e depois vai barganhar honorários advocatícios nesse mercado que muitas vezes virou uma espécie de leilão de honorários profissionais e que nós não podemos, de forma nenhuma, permitir. Não existe coisa, no meu modo de entender, mais efetiva e mais assertiva que a OAB possa fazer em defesa da advocacia, que é o tema, do que lutar pela dignidade profissional e financeira dos advogados. Lutar para que o advogado possa acordar de manhã, se despedir da sua esposa e dos seus filhos e exercer a advocacia obviamente, com toda a defesa das suas prerrogativas, mas principalmente com dignidade profissional, e não ver o que nós estamos vivenciando de norte a sul, de leste a oeste, advogados se sujeitando a trabalhar por R$1.500, R$2.000 por mês, e que muitas vezes, efetivamente, não paga nem os custos de sobrevivência desse nosso colega. Então, hoje, eu penso que o principal foco dos presidentes, do Conselho Federal, de nós, dirigentes de ordem, seja essa luta para estancar e, quem sabe, fechar as más faculdades de direito que nós temos no Brasil. Impedir, com um exame de ordem mais rigoroso, que só entrem nos quadros da OAB aqueles que efetivamente têm condições de exercício profissional, aqueles que fizeram uma boa faculdade, aqueles que tiveram um aproveitamento adequado, que têm capacidade efetivamente postulatória de defender a nossa profissão, mas principalmente os direitos de terceiros, defender as liberdades, o patrimônio, a família e a honra das pessoas que procuram um advogado para defender os seus direitos violados. Então, nós, com esse compromisso inalienável que é a defesa da nossa profissão, a defesa da advocacia, temos que ir às ruas contra esse estado de coisas que nós temos visto. Eu confesso que esse é, sem dúvida nenhuma, a cruzada que eu gostaria de estar protagonizando agora, nesse momento. Inclusive, um caminhão de som na frente do Ministério da Educação, cobrando mais rigor na análise dos cursos jurídicos, cobrando fiscalização, cobrando, porque depois que se abrem os cursos, se vendem sonhos, quando a OAB faz um exame mínimo com nota 5 na primeira fase, depois dizem que a culpa é a nossa, que a culpa é da OAB, que faz, obviamente, uma seleção mínima, e não é de classificação, mas é de eliminação. Então, nós temos, nesse momento, a necessidade de fazer essa cruzada contra a uberização da advocacia, para que o mercado de trabalho possa ser mais saudável, mais oxigenado, e possam os advogados terem condições, dentro desse trabalho nosso, que é maravilhoso, defender a nossa profissão. E os jovens advogados, muitas vezes, me perguntam, mas, doutor Noronha, o senhor faz essa análise dizendo que tem muitos cursos jurídicos, muita gente entrando no mercado de trabalho, e há espaço no mercado de trabalho para a advocacia? Para quem entra como advogado, eu digo sim, há muito espaço de trabalho, mas para quem é competente, para quem se dedica, para quem estuda, para quem faz a diferença e entende que na advocacia somente aqueles que se destacam terão uma luz, né, verão a luz no fim do túnel, terão um lugar ao sol, porque nenhuma outra profissão tem as nossas características, onde numa ação bem defendida, uma ação bem posta, um direito bem apresentado perante o Poder Judiciário, nós podemos ter, sim, uma remuneração adequada e sempre de acordo e principalmente com o valor
da demanda que está sob o nosso cuidado. Então, a todos os jovens advogados, eu peço que se unam a nós nessa que é talvez a maior luta em prol da jovem advocacia baiana, brasileira, paranaense, gaúcha, carioca, paulista, e que nós possamos efetivamente lutar por um mercado de trabalho e que seja, como eu disse, mais saudável, mais sadio e contra esse excesso de custo jurídico que nós temos visto. Eu tenho ouvido minha prezada Ilana, que muita gente reclama na nossa profissão, do mercado de trabalho, do que está acontecendo, principalmente nesse momento de pandemia, o qual eu queria prestar as minhas homenagens nesse momento aos mais de 750 advogados que nós perdemos na pandemia do Covid-19. Mas dizer que aquele que persevera na advocacia sempre vai vencer. E nós temos essa necessidade de fazer, nós como conselheiros federais, estaduais, dirigentes de ordem, essa orientação aos jovens advogados. Procurem sempre se aconselhar com um advogado mais experiente, com o doutor Ronaldo, com a doutora Ilana, com a Socorro, para que vocês possam receber o caminho correto do sucesso na advocacia. Porque se alguém diz que existe milagre, eu digo que não existe. O que existe é sucesso para quem trabalha muito, para quem estuda muito e para quem faz um diferencial na sua profissão. Hoje, a nossa entidade, a OAB, talvez de longe seja aquela que mais defende os seus inscritos, seja no campo das prerrogativas, seja no campo dessa luta que nós fazemos do pré-ensino, que eu digo, da criação dos cursos, depois da fiscalização do ensino, depois do exame de ordem, depois da defesa dos honorários, proposição de ação para defender os honorários advocatícios, Caixa de Assistência, Escola Superior da Advocacia, quanta coisa gratuita se dá para que o advogado possa ter condições de ter um melhor aproveitamento profissional, pessoal e receber o auxílio que ele precisa para desempenhar a profissão. Por isso, o segredo é conhecer os seus direitos, conhecer tudo que a OAB faz por vocês e, principalmente, nessa necessidade de defesa da advocacia hoje, que eu acho que a principal bandeira nossa nós precisamos também fazer duas perguntas. Claro, o que a OAB faz por mim? Mas, segundo, o que eu faço pela advocacia? Hoje, não adianta só cada um olhar e reclamar do que está faltando, mas precisa saber o que nós estamos fazendo pela melhoria da qualidade da advocacia, pela defesa dos honorários profissionais e pela defesa da nossa dignidade profissional. Porque eu sempre digo o seguinte, que quando um advogado se cala quando tem uma prerrogativa violada, ele não está prejudicando somente a si mesmo e a seu cliente, ele está prejudicando toda a advocacia, porque serão depois nós que seremos os próximos a vítima da violação das prerrogativas pela autoridade ou pelo próprio Poder Judiciário. Então, nesse sentido, eu me encaminhando para o final, eu tenho apenas a dizer que eu tenho um orgulho imenso de ser advogado. Nunca quis ser outra coisa. A advocacia me deu muito. Eu procuro, nesse meu trabalho de ordem, devolver a satisfação que eu tive enquanto advogado, de poder defender as pessoas e entregar dignidade àquelas através do nosso trabalho. Por isso que eu digo que a nossa profissão é tão maravilhosa, ela é tão sensacional. Porque o médico pode salvar uma vida, mas nós podemos salvar não só uma vida, mas a liberdade, salvar o patrimônio, salvar a honra e salvar a dignidade das pessoas. Só nós podemos isso. Só nós podemos fazer isso. E isso que faz a nossa profissão sensacional. Acordar de manhã e saber que um dia nunca vai ser igual ao outro. Saber que nós podemos, efetivamente, influir na vida das pessoas e da sociedade e fazer com que a advocacia possa sempre estar no melhor lugar e no melhor pedestal de qualidade de todas as profissões. Então, agradeço à OAB da Bahia, eu conclamo a todos os jovens advogados a estarem comigo e conosco nessa luta contra a proliferação de cursos jurídicos, essa mercantilização dos cursos jurídicos no Brasil,
essa luta contra a uberização, que eu chamo, da advocacia, e jamais permitam, se um conselho eu possa dar, jamais permitam que os seus honorários sejam barganhados. Sempre imagine, você jovem advogado que está me assistindo aqui, e quando você aceitar uma proposta de honorários, terá que cumpri-la pelo valor que você deu ao seu trabalho até o final do processo, que pode demorar 2, 5, 10 anos. Então, valorize o seu trabalho, valorize a sua dignidade e o seu estudo, valorize o seu conhecimento e jamais prejudique um colega, porque no dia seguinte, quem sabe, o prejudicado pode ser você. Muito obrigado a todos e eu desejo muito êxito nesse evento, que para mim é sensacional poder falar a jovem advocacia baiana, que é, sem dúvida nenhuma, uma jovem advocacia que já vem estimulada por Fabrício Castro, esse que sempre teve à frente das lutas pela dignidade dos jovens advogados e é reconhecido no Brasil inteiro por isso. Muito obrigado, um excelente evento a todos. Parabéns, doutor, pela brilhante palestra. Que bom ouvi-lo, viu? Passaria a tarde inteira lhe ouvindo. Muito obrigada pela sua presença nesse painel. Eu que agradeço, me sinto bastante honrada em poder participar desse painel. Obrigada e vamos continuar na luta, né? Depois quero que venha dar uma passeada aqui em Paulo Afonso para conhecer nossa terra bonita. Tá certo? Continuando a nossa palestra, nosso painel, nós iremos ter agora como palestrante doutora Ilana. Ilana, que é advogada, ela me disse, só precisa dizer que eu sou advogada. É muito modesta, né? Ilana, que é advogada e é conselheira federal, e, acima de tudo, é minha amiga do peito, viu? Ilana irá falar sobre o tema, o papel da OAB em defesa da advocacia. Ilana, que bom estar aqui com você, com o Ronaldo e com o Noronha. A palavra é sua, minha querida. Socorro, minha grande amiga, de uma grande região. Muito obrigada pela recepção calorosa, muito obrigada pela presença, muito obrigada por ver você, muita saudade. E vendo você, eu vejo todos os colegas de Paulo Afonso, que eu gosto muito, muito mesmo. Já passou da hora da gente se rever, né? Vamos nos vacinar, vamos ver se a gente consegue debelar essa pandemia para a gente se ver de novo pessoalmente. Será um grande prazer. Ronaldo, meu querido amigo, meu conterrâneo, Vitória da Conquista no nosso coração sempre, na nossa alma. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Foi um prazer muito grande também ouvir Noronha. Noronha é um grande professor. Eu o conheci logo no início da nossa gestão, 2013, 2015, conheci Noronha lá mesmo em Curitiba e tive a oportunidade de participar, aliás, eu estava substituindo o doutor Luiziana, de participar de uma grande manifestação que ele fez lá em prol da justiça, em prol da cidadania, em prol da advocacia, e foi muito frutuosa, foi assim um evento espetacular. Muito prazer estar neste painel ao lado de pessoas tão profícuas, de pessoas que tão engrandecem a advocacia. Muito obrigada. Na verdade, eu tenho um prazer muito grande estar aqui nesse segundo congresso online, né, da Jovem Advocacia. Falar para os jovens não é fácil, mas, ao mesmo tempo, é uma palestra, é uma oportunidade muito prazerosa, né, de reforçar o papel da OAB na defesa da advocacia, né? A importância que a gente tem como instituição é muito grande, e eu costumo dizer que a advocacia é o verdadeiro elo entre o cidadão e o poder judiciário. Na verdade, nós levamos os conflitos sociais para a apreciação da justiça, e é assim que nós nos tornamos agentes, até uma certa forma, vanguardistas na transformação da sociedade, né? E ser esse elo entre a cidadania e o judiciário nos impôs a assunção de responsabilidades de tal envergadura que nos tornamos a única profissão elegida, né, pelo Constituinte, pela Constituição Federal, como indispensável à administração da justiça. E somos mesmo indispensáveis.
tudo se inicia e tudo se impulsiona em juízo sob o nosso condão, sob a nossa maestria, sob a nossa batuta. Nós temos o poder de conduzir as teses jurídicas que, por vezes, revolucionam todo o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre certa matéria. Um pouco antes de começar nosso painel, eu estava conversando com o Ronaldo sobre a dificuldade que a gente tem hoje de acessar, de avançar nos sistemas virtuais da justiça, e a gente está engateando nisso, que os jovens já têm toda a desenvoltura, mas, na verdade, a gente tem o grande poder nosso é mudar as cabeças, é mudar a jurisprudência, é enfrentar teses, é sustentar teses que façam a diferença no Poder Judiciário, que façam a diferença na cidadania. Na verdade, nós temos a verdadeira força da caneta jurídica nas mãos, né? E esse poder representa muito pouco se a gente lutar sozinho. É muito comum, principalmente no início da carreira, a gente se deparar com situações de enfrentamento que nos sujeita a retaliações de toda sorte. Infelizmente, é muito comum. Certa feita, atuando na Comissão de Prerrogativas da Ordem, eu me deparei com a seguinte situação. Aí, perto de Conquista, Ronaldo. Um advogado que atuava sozinho numa certa comarca discutiu com o juiz lá por alguma razão, foi duro na defesa de seu cliente, eu me lembro bem dele, e o juiz resolveu se dar por suspeito em todos os processos em que esse advogado atuava. Por óbvio, paralisou o andamento de toda a justiça na região. Parou tudo, só tinha um advogado, o juiz era até substituto, nem me lembro de que comarca ele era, mas ele surgiu lá substituto, e se deu por impedido em todos os processos. Inviabilizou a justiça da região. São essas situações de necessidade de enfrentamento que contamos com a atuação sempre presente e firme da OAB. Não por acaso, nossas principais comissões são a Comissão de Prerrogativas, a Comissão de Direitos Humanos e, claro, o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. A Comissão de Prerrogativas tem atuação permanente em defesa da advocacia e com plantões intermitentes, porque os ataques e os abusos perpetrados contra a cidadania não têm hora nem lugar. E como defensores dessa cidadania, a lei protege nossa atuação nessa verdadeira seara de organismos públicos, privados, onde podemos exercer nossas atividades, seja nos fóruns, delegacias, tribunais, cartórios extrajudiciais, polícias em geral, enfim, uma série de órgãos com os quais e nos quais a gente lida diuturnamente. Não se trata de privilégios, não, mas de garantia do livre exercício do direito de defesa do povo, do cidadão. Eu sempre digo por onde ando. Foi desrespeitado? Procure a ordem. Foi desrespeitado e tem um colega do lado? Peça ajuda ao colega. Onde eu estiver no exercício de minha profissão, eu me considero uma extensão da OAB, esteja ou não ocupando algum cargo na instituição. E como braços da ordem, nós não só podemos, como devemos, ajudar qualquer colega que tiver as prerrogativas violadas ao nosso lado. Eu acho esse um dos lados mais bonitos da nossa profissão. Não é corporativismo, é defesa da cidadania. A Comissão de Direitos Humanos também tem uma atuação muito presente na defesa da cidadania, do Estado Democrático de Direito, especialmente contra a violência praticada sob todas as suas formas. Eu quero aqui abrir um parênteses para parabenizar nosso querido presidente da Comissão de Prerrogativas, o doutor Adriano Batista, nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui na Bahia, da OAB, doutor Jerônimo Mesquita, e, claro, principalmente, nossa anfitriã, nossa querida anfitriã, minha linda e querida Sara Barros, que é uma guerreira à frente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, uma guerreira à frente de todas as frentes, eu digo, porque Sara atua em prol da cidadania, em prol da mulher advogada, em prol dos direitos humanos, em prol da justiça social. Sara é uma líder da Jovem Advocacia. Eu sou muito apaixonada pelos jovens, doutora Socorro. A gente lida com pessoas que injetam na gente aquele poder de juventude que nos torna mais produtivos e muito maiores na experiência que a gente já tem. Eu aprendo muito mais com os jovens do que eles aprendem comigo. Eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com os jovens. Não à toa, eu só tenho jovens lá no escritório, viu, gente? Meu escritório só tem jovens. A mais velha sou eu. Eu acho que os jovens são mesmo o sal da terra e o sal da cidadania e o sal da OAB. Eu ainda tenho um tempinho aí, né? Eu hoje tive um telefonema pela manhã de uma afilhada
que é jovem advogada, ela se formou em 2019, ela é a Ana Luísa, e ela me ligou para pedir ajuda para um curso. O doutor Noronha estava falando aí sobre os cursos, né, proliferados aí de faculdades no Brasil e falou um pouco sobre a atuação da ordem em relação à ajuda dos advogados. E a Ana Luísa me ligou pedindo indicação de um curso que ela pudesse fazer, que fosse mais barato, porque a mãe dela está sem condição e tal, e ela querendo se especializar em algumas matérias que ela citou para mim. E eu disse, minha filha, procure a ESA, vá na Escola Superior de Advocacia, que oferece vários cursos para a gente, e a custo mínimo, alguns nem tem custo. E ela disse, o que é essa? Eu disse, Escola Superior de Advocacia, entre no site da OAB, dê uma olhada lá e escolha os cursos e se matricule. Ela não sabia o que era ESA. Não sabia que existia a ESA. Por mais que tenha se formado já num nível muito grande de informática, por mais que ela esteja antenada, que ela precisa estudar, mas a OAB é algo distante, infelizmente ainda, de grande parte da jovem advocacia. Então, para a Ana Luísa e para os que também não têm grande conhecimento da OAB, saibam que nós somos compostos de diversos organismos dentro da ordem de ajuda aos advogados, de atenção aos advogados, de apoio aos advogados. Não servimos só para punir, nós servimos para apoiar, para ajudar. Né? A gente tem um conselho pleno, a gente tem o TED, a gente tem as câmaras de atuação em relação à ética da advocacia, mas nós temos também as comissões, acredito que hoje a gente esteja na casa de 80, por aí, comissões, todas estão listadas no site da OAB, são muitas comissões direcionadas a diversos ramos do direito, a diversas áreas da sociedade. É muito importante que vocês se engajem com a gente, que venham para a OAB, que se dediquem, que gostem de trabalhar com a própria advocacia, e a OAB é a nossa casa, estamos aqui para isso. A ESA, a Escola Superior de Advocacia, é um grande incentivo para a jovem advocacia e para advogados como nós também, que estamos sempre precisando nos atualizar. Sempre, sempre. E aqui em Salvador fica num local muito estratégico, que é ao lado do Fórum de Barbosa, muito próximo também da OAB, no centro da cidade, onde tem hoje o metrô, né, a estação de metrô que fica ali no Campo da Pólvora, é de muito fácil acesso à nossa ESA. Temos também a Caixa de Assistência dos Advogados, que completou 75 anos nessa semana, né? Tem uma festa bonita, uma comemoração bonita, que o doutor Luiz Coutinho, nosso presidente da Caixa, fez para os advogados, para a advocacia. E também a CAAB tem muitos serviços em prol da advocacia, principalmente no interior, né? Doutora Socorro, doutor Ronaldo, que são de Paulo Afonso e Conquista, a gente sabe que o braço da CAAB é muito forte no interior. Aqui na capital também, então a gente tem que sempre andar de mãos dadas. A gente tem um clube. Ana Luísa não sabia que a gente tinha um clube. Ana Luísa não sabia que ela podia ir no fim de semana tomar um banho de piscina, curtir um pouco a vida no clube. Claro que em pandemia a gente ainda está sem essa regalia, digamos assim, né? Mas nós temos um clube maravilhoso. Eu acredito que Conquista tem ainda. Acho que Conquista tem, não tem, Ronaldo? Não, que a gente já teve um clubezinho aí. Então, é muito serviço que a gente tem em prol da advocacia. Vamos todos nos dar as mãos, vamos nos unir, continuar caminhando juntos. Contem sempre com a gente, Conselho Federal. O doutor Noronha falou muito bem, a gente trabalha muito lá no Conselho Federal. É uma atuação diária, é uma dedicação diária que a gente assume, a gente um pouco se divorcia da família para cuidar mais da família OAB, que também é a nossa família, e é sempre um prazer muito grande trabalhar pelos colegas, trabalhar pela cidadania, trabalhar pela advocacia. Doutora Socorro, mais uma vez, doutora Sara, Fabrício Castro, meu presidente, muito obrigada. Luiz Viana Queiroz, nosso queridíssimo vice-presidente da OAB Nacional e nosso presidente da OAB da Bahia de honra também, doutor Luiz Viana, nosso porto e farol, muito obrigada. Socorro, um abraço, Ronaldo, um abraço. Muito feliz, Ilana, em te ouvir, que faz muito tempo que eu não te ouvia. E você fez uma belíssima explanação e falou de todos os trabalhos. É verdade, Ilana, muitos advogados jovens não sabem como funciona o nosso órgão institucional. E sempre que eu entrego carteira aqui, nós falamos muito da CAAB e da ESA, porque são os órgãos mais importantes para eles, né? Os serviços, as prestações de serviço que nós temos. E sempre digo que a única
a única instituição que dá suporte à classe é a OAB, porque, assim como a OAB, tem o CREMEB, que é dos médicos, que alguns médicos me dizem, mas, doutora, a OAB de vocês é rica, porque você tem um prédio desse, a gente não tem uma sala. Então, para você ver, e a gente dá todo o suporte. Aqui na nossa subseção, eu fiz uma sala de vídeo para os colegas virem fazer audiência aqui, os jovens advogados, porque a maioria deles não tem escritório, e vai fazer como as audiências online? Então, fiz essa sala aqui, fiz outra sala física com livro, porque as pessoas da idade da gente se coadunam mais com livro do que com internet. Então, eu tenho essa sala também para os mais idosos, quem gosta mais de livro. E te digo, Ilana, com muito prazer, com muito orgulho e com muita honra, que desde a primeira vez, da primeira gestão minha na OAB, que você participou da diretoria, que nós fomos vistos e fomos dignificados pela gestão louisiana, que verdadeiramente é nosso porto e farol. Ainda hoje pela manhã eu falava nisso numa reunião aqui. Então, doutor Luiz Viana foi quem interiorizou a OAB na Bahia. Então, é um diferencial muito grande antes de Luiz Viana e depois de Luiz Viana. Então, quero te agradecer imensamente e dizer que estou morrendo de saudade. E assim que passar essa pandemia, quero nos encontrar aqui em Paulo Afonso. Tá certo? Um abraço, amiga. Tudo de bom. Um abraço. Continuando o nosso painel, o nosso um digníssimo palestrante, Ronaldo Soares, nosso amigo, que vem também nas batalhas, lutando pelos colegas. A palavra da franqueada, Ronaldo. Você seja bem-vindo nesse painel e que bom lhe ver aqui agora. A palavra é sua. Muito obrigado, querida amiga, colega, presidente da subseção com a irmã, a lindíssima Paula Afonso. Boa tarde a todos os que nos acompanham nesse evento maravilhoso, concebido e organizado pela Jovem Advocacia Baiana. Eu quero louvar a iniciativa, parabenizar todos os organizadores, Fabrício Castro, Luiz Viana, Hermes Hilarião, Marilda, Maurício, todos. Os organizadores que estão aí agora na sala dando suporte para a gente, minha querida amiga, conterrânea, conselheira federal Ilana, muito nos honra com a sua presença lá no Conselho Federal, o diretor tesoureiro José Augusto Noronha, que teve que se ausentar por conta de outros compromissos. Vocês já imaginam a minha responsabilidade ter que falar socorro depois desses dois grandes oradores. Mas muito importante estar aqui com vocês discutindo esses temas que nos interessam, né? Interessam a todos, a jovem advocacia, aos veteranos, aos advogados que atuam nos grandes centros, aos advogados que atuam no interior. Os nossos problemas são comuns, né? Muitos deles afligem a todos, independentemente do tempo de advocacia, independentemente do local onde atua. Mas quando a gente fala da defesa da advocacia, a gente pensa logo na questão das prerrogativas, né? Que é perfeitamente compreensível, porque essa é a principal bandeira, né, da nossa instituição. Não poderia ser diferente. Afinal de contas, cumprindo com essa bandeira, a nossa ordem acaba por cumprir com duas das missões que lhes são atribuídas: a missão corporativa, né, de promover a representação da advocacia, e a missão institucional de defesa da Constituição e da ordem jurídica. Então, a Constituição brasileira diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça, e o legislador constitucional está reconhecendo que não há que se falar em Estado Democrático de Direito sem alguém habilitado para defender o cidadão, né, evitando as arbitrariedades e coibindo as injustiças. Sim, as prerrogativas do advogado, como foi dito aí pelos colegas que me antecederam, constituem os meios eficazes de garantia de ampla defesa, de contraditório, do processo legal, da presunção de inocência,
regidos pelo interesse público e que constituem os elementos imprescindíveis para que coloquemos em prática, os ditames da Constituição e da Justiça também. Nesse sentido, as prerrogativas nada mais são do que as condições para que o profissional exerça a defesa de seus constituintes com autonomia e plenitude. E, por conta dessas garantias, nenhum advogado ou advogada deve ser constrangido ou inibido na prática, né, da sua atividade. Evidentemente que a OAB tem cumprido, assim, de forma exemplar com esse papel. Prova disso é um fato que aconteceu aqui em Vitória da Conquista, no dia 22 de abril, com uma colega que foi impedida de exercício profissional por um policial militar. Nós acionamos todo o sistema, recebemos todo o apoio da seccional, das comissões, do presidente da Caixa de Assistência, do Dr. Luiz Coutinho. A seccional inteira atuou brilhantemente nesse apoio à colega, impedindo, né, que a arbitrariedade, impedindo que a Constituição fosse violada ou fosse desrespeitada. Eu fico imaginando, coloquei essa observação, fiz essa pergunta durante a sessão de desagravo da colega. Como seria na prática se esse policial que praticou esse ato contra a colega, e que certamente vai necessitar de um advogado, porque ele já foi representado pela Procuradoria de Prerrogativas da seccional, tivesse o seu defensor impedido de exercício profissional? Como é que ele se sentiria? Como é que ele reagiria? Então, isso é uma prova cabal de que as prerrogativas não constituem privilégio do advogado. As prerrogativas, na verdade, é uma garantia do cidadão que o advogado defende. Então, essa é a primeira das grandes causas que a Ordem dos Advogados tem defendido. É preciso que os jovens advogados tenham consciência, como foi muito bem acentuado pelo colega Noronha, do seu papel dentro do sistema, né? Eu acho que a defesa das prerrogativas se inicia, Ilana, justamente com o próprio advogado que tem o seu direito cerceado, que tem o seu direito violado. É preciso que o advogado também não banalize esses direitos, essas garantias. Nós temos tido alguns exemplos aqui na nossa subseção de advogados que exibem, digamos assim, a sua carteira de profissional em qualquer ambiente, em caixas de supermercados, em outras situações onde eles não estão atuando como profissional, né? Eu acho que isso acaba por descredibilizar, digamos assim, o conceito e a dignidade que a advocacia goza, né? E que, por isso mesmo, não está subordinada hierarquicamente, como diz o nosso estatuto, a nenhuma autoridade, nem juízes, nem promotores, e muito menos policiais, né? Policiais, na verdade, eles têm que cumprir o seu papel de defesa do cidadão e defesa da sociedade, e não atacar os cidadãos e impedir que os advogados exerçam livremente a sua missão. Mas eu entendo também, colega Ilanes, que há outras frentes que a gente precisa atacar. Claro que, ainda que as outras frentes não tenham assim, a mesma envergadura da defesa das prerrogativas, né, a mesma importância, mas há outros pontos também que a gente acaba fragilizando o exercício da atividade advocatícia, principalmente no interior, né, onde a gente está mais distante, né, de algumas... eu não estou dizendo isso não para dizer que a seccional não tem atendido, não tem prestado assim, todos os serviços e o amparo que a gente precisa. Eu estou me referindo mais à estrutura do Poder Judiciário, o local onde a gente trabalha. Aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, a gente sofre com a falta de juízes, de servidores. Eu sei que isso é um paradigma da Bahia inteira. Nós temos acompanhado as discussões e o trabalho dos demais presidentes de subseção, todos eles reclamando, né, dessa falta de estrutura, mas aqui em Vitória da Conquista, por se tratar de uma cidade de grande porte, nós somos a terceira cidade do estado, nós sofremos muito
com essas dificuldades, né? E não há um certo interesse por parte do Poder Judiciário, principalmente do Tribunal de Justiça, em investir, né, corrigindo essas distorções. Nós tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça na semana passada. Ele prometeu que instalaria 2 varas, a segunda vara de família, a segunda vara de fazenda pública, e que é de 2007, cuja lei de organização judiciária já prevê a instalação desde 2007, para que vocês tenham uma ideia da defasagem, né, que nós estamos, 14 anos depois, instalando as varas que já foi prevista desde 2007. Isso apenas para ilustrar as dificuldades que nós vivemos. Temos uma comarca que você conhece muito bem, lá aqui de Poções, que está sem juiz na vara civil desde 2013. Uma juíza ocupou essa vara por 8 meses e se afastou. Os advogados sofrem, assim, no exercício da sua atividade por conta dessa falta de estrutura. É preciso que a ordem também atue nessa frente, nesse flanco. Tem atuado, mas é preciso intensificar essa atuação. É uma briga política que a gente precisa enfrentar, a má vontade e, assim, digamos, o desinteresse, digamos assim, em fazer esses investimentos. Eu creio que agora, nesse momento, está tendo uma reunião com os presidentes. Socorro e eu somos, eu acho, os 2 únicos ausentes, porque viemos cumprir esse compromisso aqui, justamente para discutir essas questões. Há um outro tema que eu também acho assim, interessante a gente trazer à baila a discussão. É claro que nós não temos tempo para isso, mas apenas para provocar a discussão. Você, que é nossa representante lá no Conselho Federal, a questão dos honorários habilitantes. O colega Noronha mencionou muito bem isso, né? Nós temos assim 3 categorias, digamos assim, de escritórios de advocacia. Os grandes escritórios, onde alguns sócios enriquecem e os jovens advogados iniciam a carreira padecem. Temos outras bancas formadas por parentes de magistrados, de altos funcionários burocráticos, e os escritórios dos milagreiros, né? Como foi abordado aí nas falas anteriores, na sua e na do colega Noronha. Então, a gente precisa também ver com muito assim, com bons olhos, digamos, essa questão do ingresso do jovem advogado no exercício da profissão. Há uma grande dificuldade para que ele se estabeleça. A era digital, nós conversamos antes, você mencionou isso, é uma dificuldade também. Embora os jovens trabalhem muito bem com essas ferramentas, eles têm dificuldade em montar um escritório com esses equipamentos todos. Aqui em Conquista a gente tem essa preocupação, alugamos uma sala para que os advogados possam atender os seus clientes e realizar as audiências. Daí disponibilizamos algumas dependências da nossa sede, mas ainda assim ela se revela insuficiente, porque nós temos aqui em Vitória da Conquista quase 3.000 advogados, e muitos deles têm dificuldade, como é o caso dos veteranos, como nós conversávamos, para manusear essas ferramentas. Os jovens talvez não tenham essa dificuldade, mas têm a dificuldade na aquisição dos equipamentos, né, de montar um escritório para atuar nessa frente também. A questão da advocacia dativa, que no interior é muito frequente, os advogados que são nomeados por juízes para fazer defesa em tribunal do júri, para recursos, para petições iniciais, contestações, audiências, e que se utilizam do seu próprio aparato de escritório, de equipamentos, sem serem remunerados por isso, né? Recebem apenas um certificado para depois executar o Estado e ingressam numa via cruz interminável, sem a certeza de que receberá os seus honorários. Então, a gente precisa trabalhar com a orientação desses jovens advogados para o seu ingresso na carreira profissional. Precisamos fortalecer os profissionais mais antigos, digamos assim, qualificando-os para que eles tenham um acesso melhor a essas ferramentas digitais, promovendo treinamentos, cursos, o fortalecimento das subseções, dotando-as de modernas ferramentas de trabalho, de espaço físico,
para atender essa necessidade, a essas necessidades. Desculpem. Essa questão da proliferação das faculdades de direito é um problema que nos aflige também. Nós somos uma cidade de 350 mil habitantes, nós temos 7 faculdades de direito. Então, o mercado de trabalho em Vitória da Conquista já está assim, bastante conturbado, atrasado. Eu imagino que isso é a realidade não apenas nossa, de Vitória da Conquista, claro, isso aflige o Brasil inteiro, pelos dados que foram trazidos aí pelo colega Noronha, que eu fiquei assim, ainda mais estarrecido, né, pelos números, né, que ele trouxe. É preciso que haja também uma regimentação de forças da instituição e dos advogados para combater essa anomalia. Mas o grande problema nosso agora, presente, é a reabertura dos trabalhos presenciais nos fóruns, né? Nós estamos brigando por isso. Todos os demais setores, os demais segmentos já estão retornando, evidentemente, cumprindo com todos os protocolos de segurança, e o Poder Judiciário resiste ainda em permanecer fechado, né? Sem acesso. Nós não temos um contato direto com os servidores, não temos um contato com os juízes. Isso acaba gerando uma grande dificuldade para os advogados que sofrem, né, tendo que, digamos, dar uma satisfação para a clientela, né, assumir uma responsabilidade que não é só deles. É claro que a pandemia trouxe muitos problemas para todos os setores, para todos os segmentos. Nós entendemos as dificuldades da estrutura do Poder Judiciário, mas é preciso pensar no jurisdicionado, em primeiro lugar, né? E as reclamações acabam esbarrando no advogado, como vocês sabem muito bem. E isso tem afligido bastante a advocacia, e nós que estamos assim, em contato direto com os colegas que estão chegando, porque a jovem advocacia aqui em Vitória da Conquista também é um importante cogestor da subseção, eles estão sempre visitando a nossa sede, estão sempre trabalhando na gestão da subseção, a gente tem acompanhado esses problemas todos. Então, eu não quero me alongar, porque vocês já disseram tudo, eu quero apenas agradecer o convite que me foi formulado e a oportunidade de estar aqui com pessoas assim que me são tão caras, como você, Ilana, como você, Socorro, e o colega Noronha, além dos amigos que estão aí no suporte, nos auxiliando. Daniele, Vinícius, Mila, já se retiraram alguns deles, acho que a Daniele ainda está aí. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, Ronaldo. Boa explanação que você fez aí, meu amigo. Palestras importantíssimas de vocês três. Eu me sinto honrada em ter participado desse painel e quero te dizer que daqui a pouco nós vamos lá para outra reunião, viu? Para o do TJBA, que nós temos o que cobrar lá também. Mas quero aqui já fazer meus agradecimentos de despedida, agradecer a Ilana, a Ronaldo, a doutor Noronha, pela presença, pela participação nesse evento belíssimo, né, e grandioso, e de grande importância e valia para os jovens advogados, não só para o jovem advogado, mas para todos os advogados e advogadas. Então, quero agradecer aqui a toda a diretoria da OAB, Fabrício de Castro, Ana Patrícia, Marilda, Maurício Lee. Me esqueci de falar de Ana Patrícia, desculpa. E especialmente a Hermes Hilarião, que me fez o convite para eu participar dessa reunião. Mas também quero agradecer aqui a nossa grande jovem advogada, que é Sara Barros, que faz um trabalho brilhante na frente à jovem advocacia e um trabalho brilhante para todos nós, né, que fazemos a OAB. Então, a Sara, um abraço muito grande, que ela continue nessa luta, mas também quero agradecer grandemente ao Porto e Farol, que é Louisiana, que nunca sai do meu coração, é meu amigo e irmão, e foi quem nos deu condição a todo o interior, não é, Ronaldo? Todo o interior, Louisiana modernizou,
e fez com que o advogado fosse dignificado. Hoje, nós somos dignos de receber qualquer autoridade em nossa casa. Hoje, eu recebi o comando aqui na nossa casa, para poder conhecer que mudou de comando e o comandante veio aqui para conhecer a nossa casa. E estamos aguardando para a semana o comando da Polícia Militar, que esse foi de bombeiro. Vamos recebê-los também na próxima semana. Então, quem fez isso para a gente no interior foi Luisiana. Então, Luisiana é nosso porto farol e estaremos sempre juntos e trabalhando com toda a garra, apesar de eu já estar na minha terceira gestão e devo encerrar por aqui, mas não deixo de acompanhar a OAB, que é uma instituição que me faz tanto bem. Então, também quero parabenizar nesse momento, já que eu não pude participar da grandiosa homenagem que Coutinho fez da CAAB, e recebi, inclusive, a medalha, mas não pude participar, porque tive um problema de uma intoxicação, que tive que sair daqui para Aracaju para fazer um tratamento no final de semana, e já voltei na terça-feira, mas, graças a Deus, me recuperei, só um pouco ainda, a garganta que está meio ruim, mas já estou bem, e não podia perder essa oportunidade de estar com vocês hoje aqui. Então, um grande abraço e muito obrigada a todos que participaram e continuem participando, tá, que irá acontecer até amanhã, esse grandioso evento, que nós, os advogados, todos os advogados e advogadas, continuem participando do evento, que é muitíssimo importante para todos nós. Muito obrigada a todos e a todas. Um grande abraço. Abraço, obrigado a todos.